Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e a Michele Bolsonaro, ex-primeira-dama, esposa de Jair, olha, ela tá achando que ela agora virou fiscal para dizer quem é cristão, quem não é cristão, e aí ela vai dizer que o Flávio Dino não é, vai trazer ali a ideia dela, os motivos pelos quais ela acha que não é. E pelo amor de Deus, a pessoa tem que ter uma cara de pau gigantesca para ser esposa de Bolsonaro, que se diz cristão, e ela achar que está na condição de sair apontando o dedo para os outros para dizer quem é e quem não é. Olha, né, tenha santa paciência com esse povo. E aí o Flávio Dino, né, depois do que foi divulgado da Michele, não sei se respondendo, reagindo ou não, publicou um vídeo nas suas redes sociais, encontrando lá, e ele com uma Bíblia, encontrando com o arcebispo de Brasília, falando sobre a Bíblia. Então tem essa discussão agora nas redes sociais. Vamos falar sobre ela e também do que o Ciro Gomes disse, elogiando inclusive a indicação do Dino para o STF. Vamos falar sobre isso, mas antes quero pedir a sua ajuda. Chegou no canal, viu que não está inscrito? Se puder, se inscreva, ativa o sininho das notificações, deixa like se gostar do vídeo. Se não gostar, manda o dislike, não tem problema, né? Afinal de contas, tem gente que, apesar de tudo, ainda ama, idolatra o Bolsonaro e vai dar dislike nesse vídeo. Comenta aqui embaixo, espalha, vamos trazer mais pessoas para esse espaço, porque aqui nós lutamos por um Brasil melhor. Bom, foi divulgado aqui na matéria do Globo que a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro criticou neste sábado o ministro da Justiça, Flávio Dino, indicado por Lula para o STF. Em evento do PL Mulher em Natal, Michele disse que Dino é extremamente comunista e contrário aos valores e princípios cristãos. Disse ela, se ele é comunista, ele é contra os valores e princípios cristãos. Não existe comunista cristão, isso é de contramão. Tem até um sic aqui porque está errado a fala, mas ela disse, isso é de contramão com a palavra de Deus. A gente não pode aceitar esse tipo de gente no poder. Já imaginou se esse homem chegar ao STF, o que vai acontecer com a gente? Bom, apareceu então a fiscal para dizer quem é ou quem não é cristão. E aí, se você não for certamente, né, atender todos os requisitos da Michele, ela vai bater o carimbo na sua carteirinha e falar, opa, você não é mais cristão. E para continuar sendo cristão, o que tem que fazer, Michele Bolsonaro? Tem que fazer o que fez o seu marido, enaltecendo um torturador quando foi votar o impeachment da Dilma, e enaltecendo o torturador que torturou a Dilma, sendo Jesus Cristo, a quem Bolsonaro diz seguir, um torturado. Será que para, né, ser reconhecido como cristão, Michele Bolsonaro, você tem que dizer, por exemplo, que o erro da ditadura foi torturar e não matar uns 30 mil? Sendo que a ditadura, além de torturar, matou não uns 30 mil, ainda bem, mas o Bolsonaro disse que tinha que ter matado uns 30 mil. E se diz cristão. Será que aí nesse caso tá tudo certo, Michele Bolsonaro? O seu marido é um cristão exemplar? Né? Ou quem fez o que o Bolsonaro fez na pandemia? Porque até aqui pode aparecer algum Bolsonaro e falar, olha que o Bolsonaro conversa demais. Bolsonaro conversa muito, mas e o que ele fez na pandemia? Agiu contra a vida, agiu a favor da morte, a favor do vírus. Né? O Brasil, falei aqui várias vezes, nunca vou me cansar de lembrar, o Brasil tem 3% da população do mundo. Mas quando você pega os mortos na Covid, 11% estão no Brasil. Né? Quase 4 vezes mais a proporção, né, nos números que eu trouxe para vocês aqui. Fruto de quê? Do acaso? É porque Deus não gosta do Brasil? Não, isso é fruto da irresponsabilidade daquele que se diz cristão e se diz pró-vida. Que o Bolsonaro é isso. Se diz contra o aborto e não sei mais o quê, mas na hora da pandemia atuou ao lado do vírus, dificultando a vida dos cientistas, dos médicos, espalhando desinformação, fake news, tratamentos ineficazes, em que muitas pessoas faziam uso dos remédios que ele dizia que era bom, e depois essas pessoas, achando que estavam protegidas, se expunham ao vírus, expunham as outras pessoas, dificultando o trabalho feito para salvar vidas, e como consequência, mais de 700 mil mortes, sem falar, né, as aberrações que esse cidadão falou contra a vacinação, as ações que dificultaram a vacinação. Né, vamos chamar de sorte do Brasil, foi que o Dória, de quem eu tenho profundas divergências, é alguém que eu, né, sou de Minas Gerais, então nunca votei e não votaria para presidente. Mas o Dória fez a aposta correta na vacina e quando o Bolsonaro percebeu que ia ficar feio para ele, aí
fingiu que estava fazendo alguma coisa e hoje se vangloriam. Ai, nós compramos as vacinas, não sei mais o que. Mas tudo isso foi depois que a CPI começou, pressionando o governo, e também o Dória, que tentou sim surfar politicamente, né, na vacinação. Aí o Bolsonaro, para não perder, né, muito na questão política, foi lá e fingiu que estava preocupado com vacinação. E eu poderia citar 1000 motivos, né, de Bolsonaro contrários aos ensinos de Jesus. Mas a Michelle acha que porque a pessoa esteve filiada no Partido Comunista do Brasil, né, que quem estuda os partidos dizem que o PCdoB, que o Dino foi um filiado, né, não é um partido de extrema esquerda, ou o PSB, que o Dino está filiado agora, Partido Socialista, né, Brasileiro, do Brasil, sei lá, mas não é um partido socialista de extrema esquerda. Tanto é que o Geraldo Alckmin, né, Geraldo Alckmin, que disputou a presidência pelo PSDB, é um dos fundadores do PSDB, tá lá hoje no PSB, vice do Lula. A Tabata Amaral, que votou a favor da reforma da Previdência do Bolsonaro, tá no PSB. Alguém acha que a Tabata é socialista? Então as pessoas mudam de partido no Brasil, infelizmente, muitas vezes, por questões eleitorais, conveniências. O Bolsonaro passou por uns 7, 8 partidos e tem lá os seus motivos para mudar de partido. Então você não pode rotular a pessoa disso e daquilo por conta do partido, infelizmente, até poderia ser. Falar, não, fulano é um trabalhista, tá no PDT. Mas nem sempre, tem muito que tá no PDT que nem de perto é trabalhista. Né? Mas muita gente também que está no PL do Bolsonaro que não é liberal. Então acontece essa coisa, né, na vida partidária no Brasil. Agora, mesmo que o Dino fosse um comunista, supondo que ele fosse e seja ainda hoje um comunista, né, ele ser, isso não é critério, né, para falar, não, então ele pode ou não pode ser um ministro do STF. Né, e aí não tem que ser cristão para ir para o STF, Michele. Então, supondo que ele fosse comunista, supondo que ele não fosse cristão, porque eu conheço muitos que são os dois, são comunistas e são cristãos, perfeitamente. Mas supondo que ele não fosse cristão, isso não é critério para você desclassificá-lo, desqualificá-lo para a vaga. Até porque, vamos pegar mais um ponto aqui, Michele Bolsonaro, muitos falsos cristãos fizeram muito mal às pessoas na história da humanidade. Não os cristãos verdadeiros, porque esses sim ajudaram, respeitaram, deram o seu exemplo, e muitas vezes pagaram com a própria vida, mas os falsos cristãos, esses ao longo da história aí já espalharam muito terror, inclusive entre as pessoas, fizeram muito mal. Então, ser cristão não é um critério para você poder ser indicado e aprovado para ir para o STF. Mas o Flávio Dino, ele se diz cristão, se você quer acreditar ou não, é uma outra questão. O Bolsonaro se diz cristão, né, e faz e fala as aberrações que já falou e já fez. Eu quero mostrar um vídeo aqui que deve deixar pessoas como Michele Bolsonaro furiosíssimas. Vejam só o encontro do Dino com o arcebispo. Ele vai escrever aqui na legenda lá. Por orientação dos meus pais, desde minha alfabetização em 74, já li milhares de livros. E sempre afirmei que o mais sensacional é a Bíblia, um livro de fé e de sabedoria, que cita em discursos, palestras, etc. Fiquei muito feliz com o presente e os conselhos do cardeal Dom Paulo César Costa, arcebispo de Brasília. Vamos que assistir o vídeo curtinho. Ele publicou depois da repercussão dessa fala da Michele Bolsonaro. Não sei, sinceramente não sei, não quero especular se foi como resposta, como reação, mas está aqui o vídeo e a fala dos dois, muito bacana por sinal. Ministro, olha, essa aqui é uma tradução muito interessante, que, né, tradução normal da Bíblia, mas assim que a leitura, os comentários, ela ajuda muito. O senhor é um homem católico, sim, então a gente quer que a palavra de Deus sempre ilumine a sua vida, amém, ilumine a sua caminhada. Quando eu converso com meus alunos na universidade, eu digo, olha, a Bíblia ensina muito sobre direito. Não só porque tem preceitos jurídicos mesmo, claro, sobretudo no Antigo Testamento, mas porque tem a atuação de juízes. Dom Paulo, eu quero agradecer muito ao senhor. A palavra de Deus vai, amém, te iluminar sempre. Conto com suas orações. Pode contar. Obrigado. Deus te abençoe. Amém. Que assim seja, que o Dino, se for realmente aprovado no Senado, eu acho que será, que tem uma atuação, né, brilhante, iluminada, e como cristão que eu também sou, desejo que Deus o ampare nessa sua jornada por lá.
E a Michele Bolsonaro, que se diz cristã, mas o Jair e outros mais, e falam tanto em Deus, misturam tanto Deus com política, em vez de estarem orando pelo Dino, então, como eles vivem arrotando aqui e ali, que tem que orar, quando o Bolsonaro estava na presidência, pediam oração, não sei mais o que, bem que eles poderiam aqui, né, nesse caso, entrar na corrente de orações que o arcebispo, né, diz ali que inclusive fará. Mas a ideia deles aqui não é, enfim, é isso aqui, é esse tipo de ataque barato e muitas vezes desonesto que eu vivo aqui desmascarando no canal. Pessoal, e quem falou sobre a indicação do Dino por STF foi Ciro Gomes. Vai dizer que é uma matéria que fez elogios ao Dino em entrevista ao repórter Henrique Araújo do jornal O Povo. Ciro destacou ter sido colega de Dino na Câmara dos Deputados e disse conhecer bem o hoje ministro da Justiça e Segurança Pública. Apesar de considerar que Dino irá brilhar no STF e desde a sabatina no Senado, Ciro afirmou que chegará sob suspeição. Então é um alerta que o Ciro faz aqui importante, né? Entre aspas, que Ciro enfatiza. Por ter sido político indicado por Lula, ele considera que Dino precisará fazer uma transição, mas superadas essas questões, será um grande ministro do STF. Disse o Ciro o seguinte: acho que Dino vai brilhar no Supremo, embora vá sofrer uma transição que vai exigir dele muita delicadeza e habilidade. O Ciro está falando de quê aqui? Porque o Dino, por ser ainda hoje político, ele era juiz, aí abriu mão da magistratura, foi para o mundo político e vai virar ministro do STF. Então essa transição, como o Ciro disse, vai exigir muita delicadeza e habilidade, né? Até para evitar que bolsonaristas, depois dele como ministro do STF, fiquem o acusando de estarem lá atuando politicamente, o que eu discordo se acontecer, já deixo aqui registrado, como discordo de todas as atuações políticas e politiqueiras de ministros do STF que acontecem hoje. Então, se isso, né, com o Dino acontecer, infelizmente, eu torço para que não, será uma continuidade daquilo que existe hoje, e aí fica aqui esse alerta do Dino, de quem o Ciro aqui sempre teve uma ótima relação. E o problema no judiciário brasileiro, até eu acho que o Dino vai ter que... Eu acho que não vai acontecer com ele, ou torço para que não aconteça, até porque o Dino é um crítico do Moro, que enquanto juiz de primeira instância se apegou, tomou gosto pela fama, pelos holofotes, entrevistas aqui, entrevistas ali, então é muita festa, muita, enfim, borboletinha e não sei mais o que. Isso tudo subiu na cabeça do Sérgio Moro e deu no que deu. E de outros mais por aí, Brasil afora. Marcelo Bretas no Rio de Janeiro. Então, né, o Dino, até por conta do que aconteceu recentemente na Lava Jato e com outros juízes, acredito que ele vai ter, né, ainda mais cuidado para que ele próprio não caia nessa tentação, né, da fama e dos holofotes que vivem ali, né, sobre os juízes do STF, os ministros do STF. Pessoal, então é isso. Fico aqui. Quem puder, espalhe o vídeo, compartilha. Vamos trazer mais pessoas para esse espaço, porque aqui nós lutamos por um Brasil melhor. Valeu, gente. Até mais.